Olá, muito boa noite a todos. A caminho das legislativas de 18 de maio, a Vila TV realiza agora o último debate frente a frente com Rui Santos, do PS, e Ana Paula Martins, do AD. O debate terá duração de 60 minutos. Cada candidato terá cerca de 4 minutos para expor as ideias, sem interrupções, por tempo. O tempo restante, ou seja, de cerca de 2 minutos, pode ser usado para contra-argumento, caso haja necessidade. Ditou o sorteio que o debate comece pela candidata Ana Paula Martins, do AD, e termine com o candidato Rui Santos, do PS. A Vila TV explica que todos os candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral de Vila Real nas legislativas 2025, sem exceção, foram convidados para o debate frente a frente. Os representantes dos partidos PPM, Volt, Bloco de Esquerda, Chega e CDU responderam o nosso convite a dizer que não gostariam ou não poderiam participar do debate. O candidato do partido ADM gostaria de ter participado, mas não tinha com quem debater. Os representantes dos partidos ERT, RIR e PAN nunca retornaram nossas ligações com eles. Boa sorte a todos os candidatos. Vale lembrar que quem ganha são os eleitores e a democracia. Começamos a falar sobre habitação. O mercado imobiliário de Vila Real tem apresentado um aumento nos preços com subida de mais de 12,5% no valor com relação a abril de 2024. Esse percentual representa R$ 1.095 por metro quadrado, segundo o site Idealista, que é especialista no setor. Eu pergunto à candidata: como regular a lei de oferta e procura para a diminuição dos valores? Obrigada pela presença. Boa noite. Muito boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Rui Santos e dizer-lhe que é mais uma vez uma oportunidade de estarmos aqui a conversar e a debater sobre aquilo que são as nossas propostas para as eleições de 18 de maio e agradecer também, naturalmente, à Vila TV e à Cristiana esta moderação. Nós, relativamente à habitação, falando sob o ponto de vista, enfim, de forma geral em relação ao país, nós estamos a viver naturalmente uma crise de habitação e todos sabemos que essa crise de habitação, que tem diversos determinantes a nível nacional, também aqui no distrito de Vila Real, sobretudo em Vila Real, não se consegue resolver. É importante dizer isto com seriedade, do dia para a noite ou da noite para o dia. Não obstante, eu creio que os diversos partidos têm propostas diferentes neste contexto e essas devem ser naturalmente debatidas, porque o que nos importa é que elas sejam eficazes. E deixe-me ir diretamente aqui, nomeadamente ao Distrito de Vila Real e concretamente a Vila Real enquanto concelho. Eu própria sinto aquilo que acabou de dizer. Eu própria aluguei uma casa muito recentemente em Vila Real e percebi pela comparação de preços que efetivamente estávamos perante, neste momento, um mercado que está em expansão, sob o ponto de vista financeiro, está a aumentar o valor por metro quadrado, também dependendo da localização, mas parece-me que nós temos duas linhas fundamentais. A primeira, a requalificação, sempre que possível, de portanto, edifícios ou edificado público, que possa efetivamente ser aproveitado, sobretudo para aquilo que são as fileiras mais importantes de desenvolvimento económico, e aí, se me permitem, eu incluiria claramente a área da saúde, sem querer dizer que é a única fileira que deve ser apoiada, e também a área da educação e ensino. Nós temos uma universidade que é um destino universitário e queremos que seja um destino universitário o Distrito de Vila Real. Nós não poderíamos viver na universidade só com pessoas ou com alunos vindos do distrito, isso era impensável, nem teríamos capacidade de competitividade, mas para conseguirmos atrair até alunos internacionais, a UTAD neste momento tem cerca de 9.000 alunos e há mais de 1.000 alunos que são alunos internacionais efetivamente a frequentar. É óbvio que a questão, por exemplo, das residências universitárias é fundamental. E nós, pelo país inteiro, só para terminar o meu tempo,
Nós no país inteiro tivemos câmaras municipais muito diligentes, muito dinâmicas, muito ativas, que exatamente utilizaram até financiamentos do PRR para ajudar as universidades e os espaços universitários a construir, e politécnicos, a construir residências. E eu penso que era aquilo que devíamos ter feito aqui também em Vila Real. É verdade que a universidade, ainda hoje estive na universidade, está a construir também por si própria essa oferta, mas eu creio que nós em Vila Real, e nomeadamente, não tem que ser só digamos, no Conselho, mas há outros concelhos que são muito perto e que nós podemos seguramente desenvolver essa fileira, até porque se viermos a ter o curso de medicina que todos almejamos, naturalmente que vamos precisar, e já precisamos hoje, porque já temos entidades privadas, hospitais privados a operar aqui, nós vamos precisar de ter mais habitação também para profissionais de saúde, que aliás, de resto, deixe-me dizer, também para o próprio hospital, falando em Vila Real, para o próprio Hospital de Vila Real, que nós queremos atrair, através de concursos, mais profissionais. E a questão da habitação é determinante na atração de não só talentos na área da educação, ciência, investigação e inovação, mas também na área da saúde. Candidato, aproveito para perguntar para o senhor quais medidas, então, também para garantir e incentivar a habitação para jovens que gostariam de estudar aqui em Vila Real. Boa noite para o senhor, obrigada pela presença. Muito boa noite, Tatiana, muito boa noite, Sra. Doutora Ana Paula Martins, muito boa noite também para todos aqueles que nesta sala, mas também em casa, acompanham este debate. A situação da habitação é um problema europeu e é um problema nacional. Não nasceu ontem, não se resolverá amanhã. Há um caminho longo e difícil para percorrer e é isso que no distrito de Vila Real tem sido feito. E foi sobretudo feito com um grande impulso do governo anterior, do governo de António Costa e do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, enquanto Ministro das Infraestruturas. A habitação é fundamental para uma vida digna, é o primeiro dos direitos, ou um direito de principal importância, e aquilo que tem sido feito é um investimento que ultrapassa os 80 milhões de euros, é muito dinheiro que tem sido investido. Eu ainda hoje tive a oportunidade de visitar em concreto um complexo com cerca de 180 habitações, que está praticamente concluído, julgo que até ao início do próximo ano, cumprindo todas as metas do PRR, estará pronto. Isto aqui em Vila Real. Também é algo que está a ser feito em todos os outros 13 concelhos do distrito, uns com mais rapidez, outros com menos, uns em determinada tipologia, outros noutra tipologia, dependendo sobretudo das características de cada um dos concelhos. Acresce ainda que em Vila Real e Chaves estão a ser construídas cerca de 700 camas para estudantes universitários. Em Chaves, pelo Instituto Politécnico de Bragança, e em Vila Real, pela Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, que viu aprovada uma candidatura na qual o município participou de forma ativa, ajudou, construiu para que fossem recuperadas cerca de 600 camas, que hoje estão em funcionamento, algumas já encerradas há algum tempo por falta de manutenção, e a construção de mais 600 camas. Julgo que, aumentando a resposta, daremos com certeza resposta à procura. Lembro que Vila Real, ainda antes do Governo, adotou, através de uma medida autárquica, a isenção de IMT para todos os jovens que aqui quisessem comprar a sua primeira habitação. Depois, obviamente, tivemos que revogar a medida, já que o Estado Central nos acompanhou, nos perseguiu, e, portanto, ainda bem. Também foi assim com os livros para todos, num outro governo, e, portanto, ficamos muito felizes pelo facto de este investimento estar a ser concretizado no distrito, dizendo desde já que é insuficiente. Temos a percepção de que mais há a fazer. E o que nos espanta é que há um ano, há 11 meses a esta parte, aquilo que temos ouvido por parte do Estado Central no que diz respeito ao município de Vila Real, mas também ao distrito no seu conjunto, é que não há nenhuma nova medida, nenhum novo caminho, nenhuma nova perspectiva para além daquilo que está a ser feito até o momento. A senhora gostaria de contra-argumentar? Eu penso que o Sr. Engenheiro acabou de repetir, e eu compreendo isso perfeitamente, acabou de repetir aquilo que era uma estratégia
do atual líder e candidato a primeiro-ministro por parte do Partido Socialista e que foi realmente Ministro das Infraestruturas e que advoga ser, digamos, o grande estratega da área da habitação em Portugal. Nós aí, enfim, concordaremos em discordar por uma razão simples. O Governo, quando chegou, na verdade, não tinha, digamos, os financiamentos que estavam alocados para construir aquilo que se dizia... Quer interromper? Que se dizia que era para construir um determinado número de habitações. Quando nós chegámos, o atual Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, já outro dia teve a oportunidade de o dizer várias vezes, e o candidato a Primeiro-Ministro e atual Primeiro-Ministro também, o financiamento não era suficiente, naturalmente, para construir todas aquelas casas que faziam parte... Eu não sei como é que consegue dizer isto sem se rir. Sr. Engenheiro, eu acho que as regras... Não, desculpe. Não posso interromper. O Sr. Engenheiro não determina... Nestes 2 minutos, o que sim. O senhor já vai ter... O tempo dela já está acabando, o senhor vai poder colocar seus argumentos também, tá bom? O engenheiro não determina o debate, não é? As regras foram ditas, sabe que isto não cumprir as regras, democraticamente é muito mau. Portanto, para acabar o meu raciocínio, se me dá licença, o que eu lhe quero dizer é o seguinte, nós concordamos em discordar. O que é que isto quer dizer? O senhor diz uma coisa e eu digo-lhe outra. Quando chegámos ao Governo, tudo aquilo que os senhores disseram que fizeram não estava feito. E aquilo que eu lhe estou a dizer, e vou terminar já para lhe dar tempo, porque está aí muito empolgado em querer responder, o que eu lhe vou dizer é o seguinte, nós colocámos dinheiro, mais dinheiro, para poder de facto concretizar as habitações que estavam planeadas. É óbvio que também acabei de dizer que não se faz de um dia para o outro, não se constroem casas de um dia para o outro, mas nós, ao contrário dos senhores, não achamos que os dividendos da Caixa Geral de Depósitos devam ser para construir habitações. Nós o que achamos, e isso seguramente, é que devemos incentivar, como o senhor há pouco disse também, até elogiou a medida, de facto, os mais jovens a poderem adquirir a sua casa. E no mercado de arrendamento, se o Estado tem, e eu posso lhe dizer, agora não tenho tempo e não quero tirar o seu tempo, a quantidade de imóveis do Estado que só com a extinção das ARS estão neste momento a ser cadastrados, que nem cadastro tinham, a cair completamente aos pedaços pelo país inteiro, também aqui a norte, e esse edificado pode e deve, é a nossa perspectiva, Sr. Engenheiro, pode e deve ser aproveitado para qualificar habitação, sobretudo para aqueles que mais precisam dessa Candidata, habitação. Dito isto, candidata, é que lá cheguemos, uns defendem de uma maneira, outros defendem de outra. Vamos ver quem é que lá chega. Candidata, obrigada pelo seu tempo. Eu não sei como é que a candidata Ana Paula Martins diz estas coisas sem se rir. Pensemos todos. Então acham que é possível ter casas praticamente concretizadas, sem financiamento previamente assegurado, com visto do Tribunal de Contas, obras que começaram há mais de um ano, era possível isso se o dinheiro não tivesse garantido? Isto é de alguém que não conhece, de facto, minimamente como é que funciona a administração pública. O Tribunal de Contas, para dar visto, para que a obra se inicie, o concurso para o lançamento de uma obra seja concretizada, é porque à época havia dinheiro. E no distrito de Vila Real, e no caso concreto do nosso concelho, as obras estão em andamento e, em alguns casos, quase concluídas. É assim com as residências universitárias, aquelas que foram reabilitadas, aquelas que estão a ser construídas de novo, é assim com a habitação que foi requalificada e é assim com a habitação que está a ser novamente construída, que está praticamente concluída. E, portanto, só alguém que não conhece e que quer claramente enganar as pessoas, diz, bem, quando nós chegamos ao Governo não havia dinheiro, era como as contas públicas. Quando chegamos ao Governo, as contas públicas estavam muito más. Foi preciso que o Conselho de Ministros Europeu dissesse ao nosso Ministro das Finanças, tenha vergonha, tenha lá juízo, cale-se com essa mentira, porque caso contrário, espalhavam essa notícia para justificar o injustificável, que é o não cumprimento de algumas das promessas que fizeram, nomeadamente a ideia de que iriam reforçar de forma significativa o programa para a habitação. O que foi feito nestes 11 meses na área da habitação foi zero. E é a vida, não custa nada admitir. Há coisas que fazemos melhor, há coisas que fizemos pior e, neste caso,
o governo da AD, relativamente à habitação no distrito de Vila Real, não fez rigorosamente nada. Ok, então agora vamos passar para outro tema. A taxa de desemprego tem vindo a diminuir gradualmente desde novembro do ano passado, mas mesmo assim ainda é ligeiramente superior à média da União Europeia, isso segundo o Instituto Nacional de Estatística. Eu pergunto para a candidata, como gerar mais empregos no interior e atrair mais empresas? Desde logo, há pouco, com o tema, quando começámos com a habitação, é óbvio que a habitação tem muita relevância. E eu diria que ao Sr. Engenheiro, nós estamos... O Sr. Engenheiro diz que não sabe como é que eu consigo dizer algumas coisas sem me rir. Eu estou a sorrir, estou a rir, o Sr. Engenheiro também está. Penso que temos os dois muitas razões para sorrir e para rir. Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer relativamente à questão da habitação. Só para passar aos outros fatores determinantes do crescimento económico para podermos, de facto, atrair mais investimento, gerar mais emprego e, acima de tudo, muito importante, termos o salário médio, de facto, em valores que sejam valores mais adequados a um país europeu que não quer ficar na cauda. Mas eu não posso deixar de dizer uma coisa, porque me pareceu muito deselegante e isso eu não posso deixar de comentar. Nós nunca tivemos ninguém na Comissão Europeia ou no Conselho Europeu a chamar, a dizer ao Ministro Miranda Sarmento, ao Ministro das Finanças, que veja lá se tem vergonha. Aliás, porque não é palavreado que utilizemos. E eu pasmo que pessoas que há tantos anos que andam na política, é que eu ando há pouco tempo, Sr. Engenheiro, mas já tive um ano como governante, pessoas que andam há tantos anos na política e nunca conseguiram ir parar um governo do PS com tantos anos que o PS governou, tenham esta distinta, enfim, e enfática forma de dizer que é só uma pessoa que desconhece a administração pública. Eu não desconheço que na administração pública nós precisamos de um visto favorável do Tribunal de Contas para avançar com projetos. Mas o Sr. Engenheiro também sabe como é que se consegue fazer isto. Ou seja, em primeiro lugar o senhor diz que constrói 50 mil casas, mas só tem dinheiro para 16 mil e são essas que o Tribunal de Contas lhe aprova. A outra coisa é que também, pode ser que me responda, já falou tanto sobre o edificado para apoio à universidade, eu gostava de lhe perguntar exatamente quantas residências universitárias é que efetivamente construiu. E a outra coisa que eu gostava de dizer para os determinantes, nomeadamente daquilo que é a geração de emprego, é que efetivamente nós, na região, temos situações que são situações preocupantes que também não apareceram hoje, nem ontem, nem há um ano. Nomeadamente, nós precisamos de atrair, deixe-me escolher esta fileira, mais jovens, de facto, para trabalhar na agricultura. E para isso, este governo, durante estes 11 meses, na área da agricultura e na área de vitivinicultura, fez mais, até com linhas de apoio para jovens agricultores, que não tinha sido feito por uma inexistente Ministra da Agricultura do governo, Dr. António Costa, que realmente não existia, nem os agricultores a reconheciam. E nós, nesse aspecto, e eu foco esta fileira, mas também posso falar da extração de granito, que estive esta semana já com a associação que representa os extratores de granito e que, efetivamente, por questões aparentemente até que não são mais do que 3 milhões de euros, como, por exemplo, o NORA A24, que é tão fundamental para eles, nunca apareceu, nestes 8 anos de governo, uma solução. Mas podíamos ir mais longe e certamente iremos mais longe. Agora, o que eu quero dizer ao Sr. Engenheiro é que não é porque nós dizemos uma coisa que é uma inverdade, muitas vezes, que ela se torna verdade. Não é por isso. E por isso também temos de ter com alguma cautela, porque, repare, nós estamos há 11 meses, 12 meses no governo. Os senhores, nomeadamente o candidato a primeiro-ministro, que entretanto não teve o tempo todo, porque entretanto saiu, tiveram de facto 8 anos. E é sobre isso que os senhores também têm que dar contas. Nós damos conta dos 10, 11 meses. E os senhores também têm que dar contas sobre esse tempo. E é disso que estamos a falar, porque é umas legislativas, não são autárquicas. Eu não sou sua opositora à Câmara de Vila Real. Não sou. Não, candidata. Não sou, na verdade. Candidata. Agora, o que lhe digo é que, de facto,
é muito, eu diria até falacioso, dizer-me que não conheço Candidata. a necessidade de... Não conheço, sabe porquê? Eu estive a dirigir o maior hospital do país e tive que submeter... Candidata, com licença. Submeter todos os dias contratos para visto Tribunal de Contas. Mas vou-lhe dizer uma coisa que o meu governo fez. Sabe o que é que fez com o PRR? Exceptuou... Candidata, a senhora vai ter tempo. Com licença. Era uma boa medida para concretizar. Com licença, candidata. Reprogramar. Candidata, se a senhora não parar, eu vou ser obrigada a cortar seu áudio. Por favor, as regras foram faladas no início. Por favor, por favor. É bom recuperar. Por favor. Nós respeitamos demais os dois candidatos, as regras foram faladas no início. Eu peço que vocês centralizem nas propostas do distrito de Vila Real, que é o que os nossos eleitores gostariam. O senhor ainda tem 5 minutos a mais para falar. O senhor gostaria, nesse caso, de responder? Claro que sim. Olha, senhora doutora Ana Paula Martins, a maior honra que alguém pode ter é ir a eleições de forma direta na sua terra, nas pessoas, com as pessoas que o conhecem e ganhar essas eleições. Eu fui eleito diretamente 3 vezes no Conselho de Vila Real e já fui eleito deputado da Nação também neste distrito e honrei sempre os meus compromissos. Nunca fui nomeado, ao contrário de Vossa Excelência, por um governo do Partido Socialista para um lugar que desempenhou e que aceitou a nomeação como diretora de um hospital qualquer em Lisboa. Eu não. Eu fui a um grande hospital, um hospital que eu não consigo agora designar. Eu fui eleito pelos meus concidadãos e honrei e honro esse voto. Experimente um dia ser eleita diretamente, olhos nos olhos, responder à sua população e verificará que é uma grande diferença entre esse facto e ser nomeada ministra. Foi uma vez, não será novamente, com certeza. Isto respondendo de forma direta relativamente à questão que aqui levantou. A segunda nota é que, de facto, quando nós queremos enganar, tentamos usar muitos artifícios, e foi isso que a sua doutora agora acabou de fazer. Sabe porquê? Porque quando diz que o Tribunal de Contas dá visto a 16 mil casas, não, o Tribunal de Contas deu visto à Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro para as residências universitárias que construiu. E deu visto em concreto à Câmara Municipal de Vila Real para as casas que construiu e está a reabilitar. E para que isso aconteça, era preciso que o dinheiro estivesse disponível. Quem diz a Câmara de Vila Real, diz a Câmara de Chaves, diz a Câmara de Ribeira de Pena, diz a Câmara de Saborosa, de Santa Marta, de Mesão Frio, às câmaras deste distrito, às câmaras do interior, todas sem exceção, que tinham PRR e tinham a Estratégia Local de Habitação aprovada. Não foi às 16 mil casas em abstrato, foi a cada uma das candidaturas no concreto. Portanto, se soubesse como é que funciona o Tribunal de Contas, perceberia o quanto é absolutamente extraordinário o que aqui referiu, de que o governo, foi este governo que veio, no fundo, cabimentar a construção dessas residências universitárias ou dessa habitação. Não foi nada disso e eu, como acredito, tendo gerido um grande hospital por nomeação do Partido Socialista, por nomeação do governo do Partido Socialista, tendo gerido esse hospital, deve saber com certeza como funciona o Tribunal de Contas, vai passar aqui uma informação diferente, ou quis enganar-nos, ou então cometer um lapso momentâneo, e eu aceito esses lapsos, é a vida, acontecem. Sobre as questões em concreto que aqui referiu e que aqui colocou, como atrair mais emprego qualificado para o distrito e para o interior. Olha, no anterior governo criamos 3 laboratórios colaborativos, por exemplo, na área da floresta, dos vinhos e da água. Floresta e vinhos em Vila Real, água em Chaves. Aqui, num concreto de Vila Real, eu sinto-me muitas vezes, e peço desculpa por me socorrer de bons exemplos, criamos o Regiadouro Parque, ampliamos a nova zona, a nossa zona empresarial, estamos a construir uma nova zona empresarial. Não foi por acaso que aqui se instalaram, olha, o Hospital da Luz, o Hospital da Trofa, como muito bem referiu, vieram para aqui nos últimos 10 anos,
um call center do Hospital da Luz que resolveu vir instalar-se em Vila Real para prestar serviços a todo o universo do Hospital da Luz. A Continental, quando cheguei à Câmara Municipal, tinha cerca de 300 postos de trabalho, hoje tem mais de 600. E porquê é que isso aconteceu? Porque agimos na área fiscal, criamos um regulamento de benefícios fiscais para que as empresas que se instalassem no interior, no concelho, tivessem benefícios, reduzimos a derrama em 50% para todas as pequenas e médias empresas e a fiscalidade municipal é reduzida. Se essa ação fosse usada com impostos de âmbito nacional, com certeza que o nosso grau de atratividade cresceria de forma muito considerável. E para o futuro, candidato? E os focos para o futuro? Os focos para o futuro. Por isso é que eu defendo, por exemplo, que o incentivo ao regime de investimento que o país utiliza para atrair investimentos superiores a 25 milhões de euros seja exclusivo do interior. Por isso é que eu defendo que o IRC deixa para 12,5% no interior. E porquê é que eu defendo isso? Independentemente do governo que circunstancialmente está nos destinos do país. Porque eu sou eleito deputado pelo Distrito de Vila Real, é pelas pessoas de Vila Real que eu lutarei e é por elas que eu me comprometo a lutar por estas e outras medidas que façam realmente a diferença a nível nacional e que tornem estes territórios muito mais competitivos. Sabe, eu quando andava a lutar pelo túnel do Marão, muitos diziam que isso era impossível. Faz 2 anos que o túnel do Marão foi inaugurado e o túnel do Marão marcou muita diferença para a atratividade destes territórios. Obrigada, candidato. Candidata, 2 minutos para contra-argumentar. A senhora gostaria de falar as propostas para trazer mais empresas, mais empregos? Não, a coisa que posso dizer é, naturalmente, louvar o Sr. Engenheiro Rui Santos, que acabou de fazer uma prédica que eu apelido de muito interessante para o candidato autárquico e Presidente da Câmara, como diz, eleito olhos nos olhos, já lá iremos, se eu tiver tempo nos 2 minutos, e que fez durante este tempo, está a fazer um balanço, é natural, vai deixar de ser Presidente da Câmara e naturalmente vai para Deputado da Nação. Eu diria que nós somos donos das nossas palavras e somos também donos dos nossos silêncios e tudo aquilo que estamos hoje a fazer fica gravado. Depois, com certeza que, como diz o Sr. Engenheiro, eu já lhe chamei uma vez vidente, de uma maneira bastante carinhosa. Ele é vidente, na verdade. Ele lê cartas ou alguma coisa, porque já sabe que eu nunca serei nomeada Ministra da Saúde. Portanto, ele de facto tem esta capacidade de prever o futuro. Assim sendo, estaremos na Assembleia da República, os dois, e veremos se todas estas propostas, que de certeza já falou com o Sr. Pedro Nuno Santos e já fez as contas a todas as propostas que está aqui a apresentar para os transmontanos, e eu iria um bocadinho mais longe, se me permite, não só para os vilarrealenses, mas para os transmontanos, Dorienses e Barrosões, que também existem, Há bocadinho o Sr. Engenheiro falou só de câmaras do PS, parece que as outras não têm projetos PRR, parece que as outras não têm protocolos estou só a tentar responder, se me permitir. Pronto, e portanto, o que eu tenho para dizer sobre esta matéria, não é em ar de defesa, é dizer-lhe que olhos nos olhos, eu percebo muito bem o que o Sr. Engenheiro disse e não posso deixar de concordar. As autárquicas, também naturalmente as legislativas, não estou a dizer que não, são momentos de grande importância de contacto com as populações. O senhor engenheiro insiste sistematicamente numa coisa que é verdade. Candidata, seu tempo esgotou. Vou terminar. Que eu não sou de cá. Mas sabe uma coisa? Estou cá muito bem. Tenho corrido, já corri em 5, 6 dias, já corri quase todos os concelhos e quero lhe dizer uma coisa. Fui bem recebida, olhos nos olhos, até aqui no Mercado de Vila Real, onde me disseram que a limpeza não é adequada. Ok. E me disseram que não há estacionamento para que o negócio se desenvolva. Aliás, aqui candidata, está vazio. Mas olhos nos olhos lá chegará. Ok. Vamos dar prosseguimento às propostas. A região do Douro vinha... Eu ia responder agora, tenho 3 minutos de diferença. O senhor gostaria de aproveitar os 3 minutos? Claro. Dizer à candidata Ana Paula Martins que também lhe teriam dito no mercado municipal. Obrigado, candidato Rui Santos. Já deixou de ser engenheiro.
Agora já me trata pelo nome, portanto agora deixou de ser engenheiro. Há bocado eu interrompi e reagiu tão mal. Desculpe, peço mesmo desculpa. Eu não vou reagir da forma que a sua doutora reagiu. Mas também me diriam que está a ser construído um parque ao lado do mercado com mais de 260 lugares. Mas eu não estou aqui como candidato às autárquicas. Estou aqui como candidato a deputado. Aliás, já fiz 2 anos de deputado e sabe que o saldo foi tão positivo que a seguir me elegeram presidente de Câmara. Consideraram que eu, como deputado, defendi de facto o meu território, defendi de facto o meu distrito, defendi de facto o interior do país. E elegeram-me presidente de Câmara. Consideraram com certeza que o meu trabalho foi meritório. E sabe porque é que foi meritório? Porque sempre votei em função da minha consciência. Quando se votava o fim das portagens, eu violei a disciplina de voto e votei a favor do fim das portagens. Os seus companheiros de equipa, desta vez, o que é que fizeram? Foi feita uma proposta por parte do Partido Socialista para terminar com as portagens no interior do país. Elas já tinham descido cerca de 64%, desde 2015 até 2024, e os senhores deputados, o que fizeram, sendo eleitos pelo Distrito de Vila Real, não tiveram coragem de violar o sentido de voto. O partido e o governo foram maiores do que a representação que eles faziam da nossa população e votaram contra essa medida. E, portanto, eu estou perfeitamente tranquilo. Eu aquilo que afirmo, e afirmei durante 12 anos como autarca, respondi, e os meus adversários fazem muitas críticas, mas nunca me disseram que falhei promessas. Muito obrigado. Ok, então, vamos prosseguir então com as propostas para emprego. Agora, falando da região do Douro Vinhateiro, passa por uma crise que afeta gravemente os produtores. A produção de vinho do Douro é superior à demanda, levando um acúmulo de produtos nas adegas. Mais de 150 viticultores receberam cartas recentemente com cancelamento de produtos e muitos já levam a questionar a capacidade de resistir por mais um ano, por exemplo. A minha pergunta é: quais as medidas deveriam ser implementadas para resolver a situação a curto prazo e minimizar os prejuízos dos viticultores? E ainda, o governo poderia adotar medidas para promover a sustentabilidade da viticultura, como a reforma da legislação sobre direitos de plantação e até mesmo o apoio da inovação? Candidata. Muito rapidamente, relativamente a esta matéria, nós consideramos certamente todos que é um problema sério. Também, mais uma vez, não é novo, mas agravou-se muito, sobretudo nesta fase, com algo que é uma externalidade e que é o anúncio, ainda não se verificou, mas que é o anúncio, de facto, do aumento de tarifas por parte dos Estados Unidos. E isso não podemos deixar de dizer que é um problema grande, já temos alguns mercados nos últimos anos e, de facto, é uma matéria que nos deve preocupar a todos que defendemos a região. Mas deixe-me dizer, que é aquilo que eu posso dizer em verdade e em boa verdade, este governo fez em 11 meses. E tenho que dizer, ainda naturalmente que não vamos concordar, aqui estes dois debates, fizemos muito mais do que o Partido Socialista fez nos últimos anos, por uma razão também. É porque tinham, de facto, uma pessoa na área da agricultura, que da agricultura sabia tanto como eu sei de obras públicas. E, portanto, neste contexto, eu vou passar a elencar nestes 11 meses, e os agricultores sabem, eu tenho falado com vários deles e eles conhecem perfeitamente estas medidas. A situação da destilação de crise, com 15 milhões de euros da União Europeia, a que juntámos mais 4,5 milhões de euros só para a região demarcada do Douro, resultado das descativações que fizemos. Alguém as cativou, nós descativámos, podemos falar sobre isso. Total para a destilação, 19,5 milhões de euros. Criação de linha de crédito, 100 milhões de euros com juros bonificados para apoiar produtores e fornecedores, porque precisamos dos dois, de uva adquirida ou a adquirir. Descativação, mais uma vez, esta palavra cativação e descativação, de verbas, já fizemos o mesmo com o INEM, provenientes de taxas cobradas pelo IVDP e o IVV aos produtores de vinho para aplicar na promoção do setor. Proibição da entrada de produtos vínicos, uva e mosto, na região demarcada do Douro.
Reforço da fiscalização. Protocolos pela primeira vez para terminar. Não, candidata, a senhora ainda tem 2 minutos, mas a senhora não gostaria de focar nas propostas? Não quero falar daquilo que fizemos, porque aquilo que fizemos é o princípio de uma política de sustentabilidade para a região na área vitivinicultura. E a senhora não gostaria de falar também do que poderia ser feito a curto prazo? Deixasse terminar no meu tempo e depois falar. Fique à vontade. Consegui fazer, de certeza que aqui o senhor, já não sei se engenheiro candidato Rui Santos, falará com certeza. Rotulagem para identificar a origem, de facto, dos produtos. Isto é muito importante. Mas depois, e deixe-me dizer-lhe, a curto prazo, obviamente, que há um aspecto muito relevante. A única maneira que nós temos é a nossa perspectiva, a única maneira que nós temos, e isto que eu estou a dizer, obviamente, que é absolutamente sublinhado e enfatizado pelo próprio Ministro da Agricultura, que é um Ministro dos Agricultores, e por este Governo, é um Ministro dos Agricultores, aquilo que nós, de facto, defendemos, e o nosso foco é que a única forma de não destruir vinha, e não deixar para trás os nossos produtores, porque é aqueles que nós achamos que devem ter a maior proporção da cadeia de valor, é promover para encontrar novos mercados. Fizemos agora um acordo quando estivemos na Cimeira Luso-Brasileira, exatamente para retirar obstáculos à exportação. Nós aumentámos o rendimento médio dos agricultores este ano, é verdade, sim senhor, vai ver as estatísticas, e aumentámos a exportação. Portanto, eu acho que é exatamente por aqui que temos de ir, porque nós, além dos esforços diplomáticos relativamente às tarifas, nós neste momento fazemos parte de um grupo de países que são produtores de vinho na União Europeia, e fizemos muita força para o fazer, que realmente estão a usar todos os meios diplomáticos e económicos para resistir à questão das tarifas e encontrar novos mercados. O Canadá, por exemplo, com o problema, com a situação de guerra tarifária, 40% daquilo que importava da Califórnia vai deixar de importar. Porquê que não há de ser Portugal a Califórnia do Canadá? Não é verdade? Penso que temos essas possibilidades. E acho que devemos estar todos juntos na Assembleia a lutar por isso. Sobre os 12,5% do IRS, vou ficar com essa para ver se vamos conseguir, se for o governo do PS. Não vai ser. Mas se fosse eu ia ver, ou vou ver a proposta nessa altura. Depois sobre os escudos também podemos falar mais adiante. No contra-argumento, candidato. Bem, estávamos a falar sobre o vinho dos agricultores, Está tudo os problemas relacionado. da vinha, do vinho e do Douro. Está tudo E relacionado. a senhora doutora resolveu falar aqui sobre um conjunto de outras É coisas. capacidade. Porque Está tudo relacionado. é a sumidade, veio aqui Não é sumidade. ensinar-nos. O seu governo convidou-me para ir para o maior hospital do país. Alguma coisa me... Ó, Sr. doutor, Desculpe lá. eu não interrompi. Tem toda a razão. Faça o favor Tem de toda a me razão. respeitar, que eu a respeito Tem toda a assim. razão. Já me Eu interrompeu acho também, mas tem toda a razão. Não que vou é o interromper mais. mínimo. Sabe, nós aqui Já disse respeitamos, que as montanhas, aprendemos, experiências, somos- barrosões. Isso eu sei, já ouvi. Eu aprendo depressa, desculpe. me parece. Não? Não. Candidatos, olha, candidatos, Olhando para o seu currículo e para o meu, a gente pode comparar. vamos nos ater ao tema. Vamos nos ater ao tema. Mas tem currículo. Por gentileza. Nunca ganhou depende da eleições política. disso. Candidatos, por gentileza, vamos nos ater ao tema. Sou professora Candidato. universitária, não depende da política. Por favor, quais são as propostas, candidato, para retirar os viticultores dessa crise a curto quando prazo? falo do vinho, lembro-me sempre do meu avô. Eu sou neto de agricultores, ainda tenho algumas propriedades em Sarzedinho, a senhora Ministra não saberá com certeza, a senhora Doutora não saberá com certeza onde é que é, na região de Marcada do Douro, e toda a vida convivi com estes Olá, amanhã. problemas. E, portanto, esta questão tem a ver, este problema tem a ver com uma questão fundamental. A questão não é a produção, pois aquilo que se produz no Douro não é suficiente para as necessidades. Entram muitas uvas fora da região e que depois de entrarem na região são transformadas em vinho ou então entram logo como vinho e são vendidas no mercado como uvas ou vinho da região de Marcada do Douro. E, portanto, o nosso problema de estoques não tem a ver com o que é aqui produzido. Se a sua doutora conhecesse bem a região, saberia bem disso e teria falado sobre isso. Quis falar sobre outras coisas porque não dominou bem a matéria. Proibição da E, entrada de portanto, produtos
Já E, fizemos portanto, de um dia para o outro. a senhora doutora Ana Paula Ao falar Martins dos agricultores. sabe que o fundamental é a fiscalização. Sabe quantos fiscais hoje temos? 9. Sabe quanto tínhamos há um ano atrás? 12. E, portanto, eles têm vindo a diminuir. E, portanto, o problema fundamental é da fiscalização dos produtos que entram na região e que são vendidos como se fossem da região quando não são. E o problema agravou-se muito nos últimos 2 anos. Este ano é que foram disparadas centenas de cartas, milhares de cartas. São 19 mil os agricultores. Eu direi que mais de 70% receberam cartas de empresas, de várias empresas, que comercializam o vinho, a dizer que este ano não recebem estas uvas, não recebem a produção e, portanto, os agricultores estão aflitos. Há um desespero brutal, há uma aflição brutal, porque chegaremos a finais de agosto, inícios de setembro, há uma produção e não se sabe onde é que se vai colocar essa produção. E, portanto, o Estado, o Governo, as instituições têm que se organizar para dar resposta a um estado de calamidade. E não é com paliativos, não é porque mexe na legislação para alterar a rotulagem ou atribui um subsídio de 4 milhões. Vejam bem, um país como Portugal atribui tanta importância ao Douro que dá um subsídio para a destilação com verbas próprias de 4 milhões e meio de euros. Isso não é, na minha opinião, correto, nem é suficiente, nem faz qualquer sentido. Temos que utilizar medidas complexas, mas robustas. E aquilo que me parece é que devemos apoiar claramente a destilação para que o vinho produzido na região seja todo, quer o vinho do Porto, quer os DOCs, mas também o vinho do Porto, seja todo produzido com produtos que nascem nas nossas videiras, nascem na nossa região. E é isso que devemos fazer. E devemos fazer isso em articulação com as adegas, devemos fazer isso em articulação com a Casa do Douro. Aliás, nós voltamos a recriar a Casa do Douro para dar força aos agricultores e o PSD votou contra essa situação em anterior legislatura, não foi nesta, e nesta concluímos as eleições, ainda não foram atribuídos meios nem competências e, portanto, a Casa do Douro ainda não está a funcionar em pleno. E, portanto, aquilo que temos que fazer rapidamente é um plano de emergência, um acordo entre vários partidos para que não haja depois marcha atrás, para dar resposta em concreto às milhares de famílias que chegarão a finais de agosto, inícios de setembro e não terão capacidade para ganhar o seu sustento e para terem para poderem receber aquilo que semearam. Ok, vamos passar ao próximo tema, então, educação. Muitos jovens saem do distrito para estudar e os que ficam aqui migram para outras regiões após formados. A minha pergunta é, como garantir e apoiar esses jovens que, enfim, gostariam de ficar na nossa região? Candidata. Bem, relativamente aos jovens, deixe-me dizer, antes de vir para a nossa região, porque naturalmente sendo uma região do interior, tem sempre, ou é sempre considerada como tendo menos atratividade, mas deixe-me começar por dizer que a questão da imigração dos nossos mais jovens, eu não sei onde ficam as propriedades e lamento imenso, é um defeito considerável para uma candidata não saber onde ficam as propriedades do candidato oponente. Eu peço desculpa por isso, mas amanhã descobrirei. Mas há uma coisa que sei, isso sei com certeza, é que, na verdade, quando os nossos jovens, têm 2 filhos também, acabam a sua formação em Portugal, que é uma formação, aliás, de elevadíssima qualidade, conseguimos sobretudo nos últimos 45, 50 anos, a tendência que têm é para ou sair, porque os ordenados aqui são muito baixos, para os mais jovens e, sobretudo, por aquelas razões que falámos há pouco. E isto ainda é mais enfático no interior. Porque aquilo que ganham, muitos deles é o ordenado mínimo nacional, aquilo que pagam de IRS daí
a AD ter insistido tanto com a questão do IRS jovem, mas não tivemos o tal pacto de regime que agora o candidato Rui Santos defende, e eu estou de acordo com ele, para a área da vitivinicultura, mas não fomos capazes de ter um pacto de regime para os mais jovens no Parlamento este ano. Não resultou em nada. Porque, naturalmente, que se nós não tivermos medidas de incentivo para a casa, como falámos há pouco, nomeadamente o IMI, se não tivermos o IRS jovem, e essa foi a AD que propôs, só não pôde foi descer mais, porque não teve colaboração da tal coligação negativa, onde está o PS e onde está também o Chega. E, portanto, os jovens precisam de ter rendimento, mais rendimento disponível para poder ficar, porque eles ficam em casa dos pais, ou seja, com aquilo que ganham, com aquilo que pagam para a Segurança Social. Eu há bocadinho estava, independentemente das questões, digamos, da nossa região, estava também à espera, mas vou eu agora pôr isso em cima da mesa e seguramente poderemos discutir, porque é que nós, no âmbito do IRS jovem, não vamos mais longe e não deixamos, de facto, que os jovens paguem menos nos primeiros anos em que estão, de facto, na sua vida ativa, porque deixe-me dizer-lhe, essa é a principal razão, além da valorização, nomeadamente da administração pública, podemos falar disso, das carreiras profissionais, mas olhando também para o setor privado, que muitos jovens estão no setor privado a trabalhar, essa é a única forma de os manter em Portugal, é de facto dar-lhes condições para terem melhores salários, não os encostar ao salário mínimo, na verdade, e dar-lhes incentivos, e aqui eu não tenho medo da palavra incentivos, como é o caso do IRS jovem, o IMT na aquisição da casa e outros incentivos que eu penso que devemos estar todos disponíveis para observar, e agora sim, no interior, porque no interior isto ainda é mais verdade, porque aqui há uma migração, não é só imigração, é a migração para outras zonas. Mas de qualquer maneira, deixe-me dizer uma coisa, não sei se ainda tenho tempo. Um minuto. Um minuto, muito rápido. Eu estive num dos centros de saúde onde estive em vários nestes últimos dias, estive num dos centros de saúde onde uma colega da área de medicina geral e familiar, uma médica, aliás, da área de medicina geral e familiar, que é de Chaves, que fez o seu curso, ela e outra colega, em Lisboa, acabaram por ir parar a Lisboa, à Nova Medical School. Quando acabaram, ela veio para aqui trabalhar, e está no meu SF e está muito contente, a outra colega ficou lá, em Lisboa e Valtejo, onde temos muitos problemas, como sabe, na área da saúde. E agora quer-se fixar aqui. E, portanto, veio para trabalhar com a colega. O que eu quero dizer é, a região tem, de facto, muitas potencialidades e tem, de facto, também aspectos muito importantes para que famílias mais jovens radiquem. O diretor da cirurgia do Hospital de Chaves, nomeadamente, agora que houve aquele grande investimento, é verdade que foi feito já do governo anterior, é absolutamente assim, é um bloco cirúrgico, que é talvez dos melhores que eu vi na minha vida, um dos melhores da Europa. O diretor mora no Vidago, mas é do Alentejo. Conclua, candidata, por favor. E está cá. Portanto, eu acho que há muitas coisas que podemos fazer, de facto, pela região, como dizia o candidato Rui Santos. Ok. Candidato, eu pergunto ao senhor, o curso de medicina realmente pode ser uma realidade aqui? Ficou até redundante a minha pergunta, né? Mas o curso de medicina pode ser uma realidade local? Questiono ainda, outros cursos podem ser implementados aqui para ajudar no desenvolvimento e mais, cursos de profissionalização para garantir mão de obra qualificada para as futuras empresas, está entre as suas propostas? Sim, nós até temos uma proposta para melhorar o IRS jovem. Não é como a sua doutora diz. Nós, por exemplo, achamos que devíamos adotar um ano zero do IRS jovem, que não penalize trabalhadores, estudantes e o início da carreira a meio do ano civil. Por exemplo, alguém que termina o curso em setembro ou em agosto e começa a trabalhar em setembro, o primeiro ano, se utilizar o IRS jovem, fica imediatamente queimado. E, portanto, propomos que se inicie no ano a seguir. Como propomos outras medidas, isenção de propinas de forma gradual, a devolução das propinas nos 3 anos subsequentes ao início da atividade laboral, e como sabe, começamos a saber de notícias que o Sr. Ministro estava a pensar em revogar essa medida, uma medida adotada pelo Partido Socialista. Portanto, eu acho que há muitas coisas que devemos fazer em prol dos jovens, nomeadamente na criação de emprego qualificado e também, obviamente, utilizando benefícios fiscais para o início da sua atividade laboral. Sobre a questão do curso de Medicina, a Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior tem este processo há vários anos. Este processo começou
com o reitor António Fontainhas Fernandes, com o Sr. Ministro Manuel Leitor, também com a anterior administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Alto, liderado pela doutora Ana Rita Castanheiro, com o apoio do António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, transitou para o professor Emílio Gomes, atual reitor da UTAD, transitará para o futuro, com certeza, porque a UTAD já teve um período eleitoral e continuará esse período e elegerá com certeza o novo reitor. Tem também o apoio, neste momento, do atual Primeiro-Ministro e, portanto, estes apoios são importantes, mas não são decisivos, porque quem decide é a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Nós, no ano passado, a percepção que tínhamos é que o curso teria condições para ser aprovado. Estávamos, aliás, muito convencidos de que isso ia acontecer. Pediram-nos, por exemplo, o plano de mobilidade da cidade, tinha que obedecer um conjunto de regras e critérios que nós cumprimos, mas por razões que eu não queria agora aqui desenvolver, porque são convicções, não são certezas, acabou por não ser aprovado. Estou muito convicto, tenho muita esperança, até por todas as conversas que vamos tendo com quem está muito por dentro do processo, que desta vez teremos boas notícias. E acho que isso é uma boa notícia para o TAD, é uma boa notícia para o interior e é uma boa notícia para o país. E, portanto, sim senhora, acredito que isso vai ser uma realidade e acredito que será uma realidade até ao verão deste ano. Sobre os cursos profissionais, ainda esta semana obtivemos uma excelente notícia com 1,2 milhões de euros para que cursos profissionais sejam desenvolvidos numa das nossas escolas secundárias e temos também excelentes notícias porque, vindo do governo anterior, está previsto que a nossa escola profissional, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, sofra uma verdadeira revolução, apetrechando a escola de todas as valências necessárias para que cursos profissionais de alta qualidade possam ser administrados e possam ajudar a região. Muito obrigada. Candidata, a senhora gostaria de contra-argumentar ou então completar? Não, eu não tenho nada para contra-argumentar. Aquilo que o candidato Rui Santos acabou de dizer é algo que naturalmente não podemos deixar de partilhar em termos daquilo que é a nossa melhor expectativa de que possamos abrir, de facto, ver autorizado pela A3ES o curso de Medicina aqui na UTAD para 40 alunos. E até por essa mesma razão gostava só apenas, eu diria, de complementar ou acrescentar àquilo que disse, que exatamente por essa razão o Primeiro-Ministro Luís Montenegro e o Ministro da Coesão Territorial, o Ministro Castro Almeida, no âmbito da reprogramação do PRR, atribuíram mais 350 milhões de euros à saúde a nível nacional e exatamente porque o Distrito é considerado já há muito tempo, não é de agora, mas por causa da questão também do curso de Medicina e da Escola Superior de Saúde, porque nós estamos a falar do curso de Medicina, mas também, naturalmente, eu gostava de completar aquilo que já foi dito, porque ainda hoje lá estive, a UTAD, em termos de saúde, tem, naturalmente, a medicina veterinária, que é muito importante, num conceito diferenciador de One Health, ou uma só saúde, tem a questão da segurança alimentar, também é muito importante e que também se liga, exatamente, tem um laboratório que agora desenvolveu na área da genética e na área da medicina molecular, porque, e numa candidatura também europeia, que é muito importante para a região, acima de tudo porque consegue competir em termos de investigação a nível europeu e em termos de inovação, ou seja, é questão não só do país, não só da região, mas até da Europa e a nível global, porque tem ali, por exemplo, linhagens em termos de biobanco, linhagens celulares que não têm em mais sítio nenhum do mundo. E, portanto, isto para dizer, só para complementar, que exatamente por essa razão o Primeiro-Ministro orientou a reprogramação para garantir que aqui tínhamos 35 milhões de euros no total, juntar àqueles que já vinham, os cerca de 12 milhões de euros que já estavam programados, até para a requalificação dos centros de saúde, em equipamento pesado, porque nós vamos ter aqui um curso de Medicina e cursos na área da saúde que, de facto, queremos que sejam robustos, nós temos que ter TACs e temos que ter ressonâncias de última geração e não pode ser só no Hospital de Vila Real.
também temos que os ter no Hospital de Chaves, porque precisamos, exatamente, precisamos, de facto, estamos de acordo nisso, precisamos que a infraestrutura receba os nossos alunos e os possa, de facto, desenvolver e que eles vejam aqui uma diferenciação. Os alunos, deixa-me só dizer isto, quando escolhem, há vários cursos de medicina no país, quando escolhem, e também já concorrem para o exterior, escolhem amenidades também, a melhor cantina, o melhor campus, as melhores residências, as melhores instituições para poder praticar. E isso é muito relevante. E, portanto, era só para complementar, porque no global estamos de acordo, naturalmente. Tá certo. Então, eu gostaria de parabenizar, nós ainda temos alguns assuntos, mas eu gostaria de parabenizar, porque é um debate que nós estamos conseguindo colocar as propostas para a região de Vila Real. Eu entendo o que é uma eleição. Uma eleição, ela pode ser constrangedora, pode ter ataques, mas eu peço que vocês se respeitem, como tem acontecido. Falamos muito de habitação, falamos de educação, ainda vamos falar de saúde, podemos falar também de mobilidade urbana. E agora, então, nós vamos perguntar ao candidato se o senhor gostaria de fazer a contraproposta ou a contra-argumentação, ou eu posso colocar uma outra questão. Sobre o curso de Medicina, diria que o investimento feito nos últimos 8 anos no Centro Hospitalar Trás-Montes de Alto e nas unidades de saúde familiar da região ajudaram muito a consolidar esta nossa propositura para o curso de Medicina. Foram investidos cerca de 30 milhões de euros, foi aqui dito, no bloco de partos de Chaves. Também houve um acelerador linear com reforço da unidade de radioterapia no Centro Oncológico de Vila Real, a beneficiação das instalações do Hospital de Vila Real, mas também um grande investimento em Chaves e em Vila Pouca, unidade de cuidados paliativos em Vila Pouca da Guiar, uma unidade de convalescença, a ampliação e remodelação da hemodiálise, unidades de cuidados intermédios, instalação de equipamento de ressonância magnética nuclear em Chaves e, sobretudo, acho que é importante dar aqui 2 números que são relevantes. Em 2015 tínhamos 399 médicos no Centro Hospitalar Trás-Montes de Alto. Hoje temos 570 médicos, uma variação de 43%. Outros profissionais na área da saúde tínhamos 2.330, hoje temos 3.095, mais 765. E, portanto, eu acho que isto são valores muito significativos que reforçaram, com certeza, a propositura do curso de Medicina e justificam-na com maior densidade. Vamos passar, então, para o outro assunto, a saúde. Eu pergunto à candidata, quais as propostas para melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários e assegurar que todos os cidadãos tenham acesso ao médico de família? Ainda ressalto que o portal da transparência do SNS aponta que, atualmente, 16 mil moradores não têm médico de família aqui no interior. E ainda concluo que mental e oral pode ser utilizada, a saúde mental e a saúde oral também podem estar dentro dos cuidados primários? Muito bem. Eu vou utilizar o melhor possível os meus 4 minutos para não ocupar um tempo que não é meu, dizer apenas para uma coisa que o candidato Rui Santos referiu há pouco e que eu queria reafirmar e enfatizar, e que de facto a unidade de cuidados paliativos, que não está em Vila Pouca da Guiar, entretanto foi transferida para Chaves, é de facto, como referiu, eu diria que é uma das melhores da Europa. E vamos ter aqui o congresso agora, esta semana, exatamente em Chaves, o que prova, de facto, que a região consegue ter projetos, eu há pouco já referi a alguns do Centro, projetos que são absolutamente inovadores e diferentes. E, pegando na questão que me coloca, deixe-me dizer, eu tenho debatido muito estes dias, é natural, agora estou cá, não é? Aluguei aqui uma casa e, portanto, agora estou cá e tenho muita oportunidade de conversar, não só com o Conselho de Administração, mas com os profissionais. E eu devo dizer-lhe que o nosso maior problema não é a falta de médicos de família. O que não significa que essas 16 mil pessoas que referiu, algumas delas ainda estão em situação de regularização,
ou seja, ainda não têm o seu número, portanto, são trabalhadores imigrantes que estão a fazer a sua localização, portanto, ainda não estão inscritos portanto, no Registro Nacional de Utentes, mas acedem, se for preciso, ao hospital, através da urgência, se for preciso, portanto, não ficam sem cobertura de cuidados, mas ainda não estão, de facto, inscritos e, portanto, quando nós olhamos para a mancha que não tem médico de família, o que é que nós realmente percebemos? Percebemos que uma parte tem que ver com mobilidades dos profissionais entre concelhos e entre distritos. Estou a falar da medicina geral e familiar, naturalmente, porque, em primeiro lugar, apesar de termos muitas USIFs modelo B, cerca de 24, se não me engano, naturalmente que não são todas ainda modelo B, e aquelas que são, por exemplo, o CSPs, Unidades de Cuidados Personalizados, ainda têm um modelo um pouco diferente, e alguns dos médicos, por vezes, ou médicas, de medicina geral e familiar, acabam por concorrer ao concurso, ficam, mas depois pedem mobilidade. E este eu diria que é um puzzle, se me permite, de uma maneira sintética, porque é complexa a questão dos concursos, sem dúvida nenhuma, mas é um puzzle que eu diria que temos feito bem na região. Isto é um elogio a todos aqueles que durante anos foram fazendo as políticas da região. Porque aquilo que nós vemos, e permitam-me também que fale um bocadinho do país, só porque estamos numas legislativas, é só por isso, aquilo que nós vemos em Lisboa e Val do Tejo, relativamente, e não só, portanto, no Oeste, a zona do Centro também, Algarve, um pouco Alentejo também, é realmente uma diferença significativa. Nós, a norte do país, eu diria, o nosso maior problema, e aqui no distrito, não é a falta de MGF. Não estou com isto a dizer que não temos de continuar a investir, e já falámos sobre isso. Agora, há uma coisa que nós temos, de facto, que temos problemas em proximidade, que é, as nossas populações são muito envelhecidas. Além de envelhecidas, o PIB per capita desta região, e sobretudo alguns concelhos da região, é francamente mais baixo do que a média nacional. E o que é que acontece? As fracas reformas de muitas destas pessoas ficam consumidas, apesar de nós investirmos 12 milhões por ano em transportes de doentes não urgentes, mas têm que ser prescritas, naturalmente, em certas situações, ficam muito, eu diria, apocadas com esta situação. E não só. A qualidade de vida, por exemplo, nos centros de diálise, nós temos 3 centros de diálise, são centros de responsabilidade integrada, do mais moderno e do melhor que existe em termos de qualidade para os nossos doentes, fazemos 3 turnos, o que acontece é que o último turno acaba às 11 da noite, e ao acabar às 11 da noite temos que garantir que as pessoas chegam a casa ainda e fazem isto 3 vezes por semana. Portanto, há melhorias significativas para fazer, e devemos todos lutar por isso e investir nisso, ao nível do acesso, nomeadamente em proximidade. A saúde oral, eu agora não tenho tempo para falar, mas nós temos saúde oral. No contra-argumento a senhora fala. Mas precisamos de mais. Ok. Temos propostas para isso, mas não vou ocupar mais tempo, já falei. Já a senhora fala, então, no contra-argumento. Candidato, um dos grandes desafios do AEC... Sim, fique à vontade, o senhor tem tempo. Era muito rápido. Nós tínhamos uma taxa de cobertura de aproximadamente 100%. Eu costumava dizer, isto é comum, os nossos médicos de medicina geral e familiar, as nossas unidades de saúde familiar, funcionavam, julgo eu, de forma exemplar. Eu recebo mensagens para ir fazer um exame, para ir dar as minhas vacinas, etc. E costumava dizer, de forma muito clara, que quem atacava o Serviço Nacional de Saúde não sabia do que estava a falar, porque nos cuidados de saúde primários éramos exemplares. Agora temos 16 mil utentes sem médico de família. Admito que, em algumas circunstâncias, sejam processos que estejam em transição. Mas estamos francamente preocupados, porque olhamos para o mapa de vagas, conversamos com a Ordem dos Médicos, com o responsável no distrito pela Ordem dos Médicos, e aquilo que soubemos é que houve um pedido de 28 vagas, houve apenas 10 que foram autorizadas. Eu sei que é um despacho da Sra. Ministra e do Ministro das Finanças, mas a preocupação é tremenda, porque a expectativa que este concurso nos traz, e, Sra. Doutora, depois veremos quem tem razão e conversaremos sobre isso com certeza, estaremos
na Assembleia da República, ou noutro qualquer lugar, e portanto teremos oportunidade para conversar. Aquilo que perspectivamos é que o número de utentes em médicos de família suba, e suba consideravelmente. Ainda ontem estive com uma médica que me disse, está bem, eu depois fui colocada num regime excepcional e tal, mas sabe quanto tempo demorei? 1 ano. 1 ano. E, portanto, a perspectiva que há é que o número de utentes em médico de família no distrito de Vila Real cresça. Acresce ainda que não foram atribuídas vagas no sistema carenciado no interior. Nenhuma vaga foi diferenciada com esse cuidado. Sabemos também que na área da saúde pública houve um pedido de 4 vagas, apenas despacho para uma colocação. Aquilo que vamos ouvindo um pouco por todo o país, não é o caso de Vila Real, é que as urgências de obstetrícia estão encerradas e são mais do que aquelas que eram há 1 ano atrás. E, portanto, o sentimento generalizado é que as coisas não melhoraram, pioraram ou estão a piorar. E isso é uma preocupação que, obviamente, todos sentimos. Deixe-me ainda tocar aqui num outro ponto que eu julgo que é significativo. Há 1 ano atrás, os candidatos do PSD a deputados no distrito de Vila Real prometeram a unidade local de saúde do Altâmega. Foi encomendado um estudo. O estudo levanta-nos muitas perplexidades. Eu tudo farei para que essa unidade seja criada, embora deixe sublinhado que julgo que os estudos técnicos serão fundamentais para a tomada dessa decisão. A questão que eu aqui gostava de deixar ao PSD, à candidata pelo PSD, é se comprometem, de facto, a criar essa unidade local de saúde ou se também condicionarão essa tomada de decisão àquilo que os estudos acabarem por determinar, sendo que, como digo, os estudos levantam-nos muitas dúvidas. A senhora já responde. O senhor ocupou todo o seu tempo, mas eu ainda tenho uma pergunta que o senhor possa responder, por gentileza. Um dos grandes desafios do ASNS é a fixação e a captação de profissionais. O reflexo vem por meio da reclamação dos utentes, pela demora das consultas, a demora de procedimentos muitas vezes. Eu pergunto para o senhor quais as medidas concretas a curto prazo o senhor propõe para valorizar, motivar e reter os profissionais de saúde aqui no interior? O mínimo é que quem decide, quem circunstancialmente tem a obrigação de decidir, possa decidir de acordo com as informações dos conselhos de administração dos centros hospitalares ou das ULS locais. Isto é, se pedem 28 vagas é porque essas 28 vagas são necessárias. Se pedem capacidade para que os conselhos de administração tenham outra autonomia para contratar, que essa capacidade lhes seja dada, para que reconheçam que quem cá está, cá ou em qualquer outro lugar do país, é determinante para escolher, para negociar e para tentar atrair médicos. Para atrair médicos é necessário que haja médicos e, por isso, o reforço dos cursos de medicina parece-me que são adequados. Acresce ainda um outro fator, é o fator salarial. Há necessidade, com certeza, dentro daquilo que forem as necessidades, as possibilidades do país, de reforçar salarialmente a carreira médica e todas as carreiras adstritas às múltiplas especialidades que serão necessárias para dar resposta aos nossos concidadãos. A senhora gostaria de contra-argumentar? São 2 minutos agora? Sim. Não, então, no âmbito da contra-argumentação, apenas dizer ao candidato Rui Santos que não são 28, estamos a falar em medicina geral e familiar, não são 28 vagas, são 23 que foram pedidas, foram atribuídas 10, eu já outro dia tive a oportunidade de explicar isto, foram atribuídas 10, neste momento nós, porque pela primeira vez, de facto em muitos anos, conseguimos publicar o mapa de vagas antes da homologação das notas, portanto aquela situação que a médica que lhe relatou
deve ter sido uma situação ancestral, eu já lá irei, porque neste momento os mapas foram absolutamente atempados e todos os anos existem alterações aos mapas para ajustamento dos mapas. Aqui também vai haver, mas a razão pela qual não foram aqui atribuídas vagas carenciadas, e podem amanhã ser, foi porque o LIS não o solicitou. E não o solicitou na MGF por uma razão que já nos foi explicada. Aliás, porque as vagas carenciadas, certamente que o senhor candidato, o engenheiro Rui Santos, conhece muito bem o diploma já teve 2 republicações. E neste momento as vagas carenciadas têm 40% de salário em adicional. E por isso, o que é que acontece? E tem sido a nossa experiência. Há muita coisa para fazer na MGF, mas as vagas carenciadas possivelmente não é o melhor modelo de incentivos. Temos que introduzir outros. É que as vagas carenciadas muitas vezes não são pedidas pelas ULS pela gestão. Porquê? Porque se eu tenho 3 vagas, peço 3 vagas e acabo por ter só uma carenciada, porque elas são 990 e têm que ser distribuídas, vamos sempre aumentando todos os anos, como a cota de reformados, têm que ser distribuídas pelo país inteiro. Se eu só dou uma, então as outras 2 pessoas que entram não têm esses 40%. E isto tem levado a uma grande desmotivação. Portanto, é só para ficar claro que estes são os números relativamente ao estudo que o Sr. Engenheiro acabou de referir. Obviamente que o estudo é muito importante. Para já, a primeira coisa é que vai ter que ser transparente. As pessoas têm que o conhecer. E depois é muito importante para se tomar a decisão. Mas eu vou dizer aqui uma coisa, se me permitir, só mais meio segundo. Quando o anterior governo tomou a decisão de fazer ULS no país inteiro, independentemente de serem hospitais universitários, de serem regiões de baixa densidade populacional e geograficamente muito dispersas, os 2 estudos que foram feitos pela Unidade de Apoio Técnico do Ministério das Finanças eram desfavoráveis. Mas não são vinculativos. E o Governo avançou. E por isso, a pergunta que o Sr. Engenheiro me faz, eu, no fundo, poderia devolvê-la, que é, se o anterior Governo avançou para o país inteiro, não apenas para uma região, para o país inteiro, com 39 ULS, com 2 estudos do Ministério das Finanças, que mostravam a desfavorabilidade sob o ponto de vista da resposta em termos de resultados, agora falo financeiros. Ok, candidata, ok. Não, mas falou-me do estudo, isso nós Mas o estudo não é só financeiro. Mas este que nós estamos a fazer não é só financeiro, gente. Claro, o que eu lhe estou a dizer é que os outros exatamente também... isso que eu estou a Não, o que eu lhe estou a dizer é que os outros também... Não, o que eu lhe Estamos estou a a dizer dizer... O que eu lhe estou a dizer, se me quiser ouvir, todos podemos aprender uns com os outros, não é? O senhor sabe menos de saúde do que eu, é natural, e eu sei menos de mobilidade que o senhor, isso é normal. É só para lhe dizer, eu mando os estudos amanhã, se me der o seu Ok, e-mail, candidata. Ok. São desfavoráveis. Ok. E, no entanto, o Governo avançou. Ok. E, portanto, nós precisarmos de avançar, também avançamos. Agora, há uma coisa que é verdade. Até lá, Sr. Engenheiro, até lá continuaremos o reforço da valorização do Ok, capital. muito obrigada. Muito obrigada. Candidato, o senhor tem 6 minutos para falar. Sim, o que eu queria perceber de forma muito clara é se de facto existe esse compromisso. Porque há um ano houve esse compromisso. E agora eu queria ver Compromisso se esse do compromisso... estudo, com não é do certeza. estudo. Com é certeza. da transformação, da criação Do de uma Hospital unidade de Chaves, local de seguramente. saúde do Tâmega. Do Hospital Assume de esse Chaves, compromisso? seguramente. Ouça, melhorar a saúde não é no isso. Alto Tâmega e Sousa. Ou seja, então, ouça uma Deixa-me coisa. falar. Se o nosso Vamos lá. programa defende... Ouça uma coisa. Candidata, por favor. A senhora ocupou todo o seu tempo e ele está em desvantagem. Então Eu ficará a falar sobre saúde. deduzi das palavras da senhora candidata sobre saúde. que não há o assumir claro do compromisso da criação da unidade local de saúde do Tâmega. O que há é o estudo e depois vamos nos pronunciar em função desse estudo. Não, senhor. A sensação com que eu fiquei há um ano, quando os candidatos assumiram essa promessa de forma muito vinculativa e quando depois observamos que o que estava a ser feito era um estudo, que era uma forma de tentar empurrar isso para as calendas gregas, para tentar ganhar tempo e não tomar decisões. Fica aqui registado que não há esse compromisso. Tenho pena porque estaríamos com certeza juntos nesse compromisso e nessa... Como estivemos quando o senhor deixou fazer uma unidade eu aqui. não deixei nada,
porque eu não era deputado, deixou, eu era presidente mas da era Câmara presidente de Municipal de Câmara, Vila e não Real ouvimos a sua e voz. não ouviu. Mas a mim ouviu-se, ouviu-se. Eu deixei-a Saí do falar, hospital. mantive-me calado. Eu fiz ouvir a minha voz, fui contra, aliás, a criação das unidades locais de saúde. E manifestei-o enquanto presidente da Câmara Municipal de Vila Real. Não tinha nenhuma função de âmbito distrital e, portanto, não me podia impor nem no distrito, nem na região. E, portanto, houve colegas meus que defenderam exatamente o contrário, com todo o direito, e não há rigorosamente questão nenhuma sobre isso. O que sublinhei foi essa particularidade. De qualquer forma, houve aqui algumas coisas que ficaram soltas e que eu gostaria de sublinhar, já que agora o tempo é meu. Dizer-lhe que em 38 anos nunca foi construída uma residência universitária de origem camarária no concelho de Vila Real. Também não foi nos últimos 12 anos e espero que não seja nos próximos 20. Porquê? Porque essa é uma competência do Estado Central e o Estado Central deve responder àquilo que são as suas competências e o Estado local deve fazer aquilo que são as suas competências. Se tivesse a senhora candidata estudado o assunto, saberia que é assim e é assim que deve ser e é assim que deve ser tratado. Um tema que aqui não foi tratado, e eu julgo que valeria a pena, era a ferrovia. Tenho muita pena que isso não tenha sido tratado. O Governo aprovou à 25ª hora o Plano Ferroviário Nacional e relativamente ao interior e ao distrito de Vila Real, aquilo que ficou aprovado foi o que já vinha do estudo anteriormente elaborado e também aprovado pelo Governo anterior. Nós tínhamos a expectativa, porque lutamos por ela, que houvesse ali 2 ou 3 correções, nomeadamente que a linha de alta velocidade, e sublinho, tem que ser de alta velocidade, que vai ligar o Porto, a Vila Real, Bragança, Zamora, saísse do aeroporto Francisco Sá Carneiro, e não foi isso que ficou contemplado nesta versão final. Tenho a expectativa também que tal venha a ser corrigido e possamos, em conjunto, definir essa linha como prioritária e que venha a ser uma realidade mais cedo do que tarde. Muitos dirão que eu sou um sonhador. Quando sonhamos o túnel de Marão, também o argumento que era usado era exatamente o mesmo. São sonhadores, isso nunca se concretizará. Contra ventos e marés, ele foi feito. Contra, nomeadamente, o PSD, conseguimos, e a líder, Manuela Ferreira Leite, conseguimos levar esse empreendimento a bom porto. Relativamente às outras linhas, à linha que há de ligar a Régua, as Chaves, espero também poder chegar a um consenso, sendo certo que essa linha não pode seguir o traçado que era o traçado da chamada linha do Corgo. Isto era o mesmo que nós fazermos uma autoestrada seguindo o traçado da Estrada Nacional 15, não é esse o objetivo. Temos outro traçado para propor, um traçado que torne o comboio rápido, competitivo, transporte passageiros, transporte mercadorias e seja competitivo relativamente à rede rodoviária. Muito obrigada. Terminamos assim o debate frente a frente da Vila TV. Candidata Ana Paula Martins, pelo AD, muito obrigada pela presença, suas considerações finais. As minhas alegações finais, para quem nos ouve lá em casa, que agradeço ter estado pacientemente a ouvir o debate entre 2 candidatos que creio que, apesar de tudo, foi animado, se me permitem dizer, e que contribui muito para a democracia, é que a AD, de facto, durante os últimos 11 meses, fez muito trabalho. E aquilo a que nós nos comprometemos, se naturalmente nos derem essa confiança, é exatamente garantir um compromisso de estabilidade, um compromisso de concretização das medidas que são efetivamente incluídas no programa e que depois farão parte do programa de governo, porque nós acreditamos sinceramente que é possível tornar o país mais desenvolvido. Temos naturalmente propostas que são diferentes de outros partidos relativamente à forma de lá chegar, mas isso naturalmente é o que nos distingue, e nós acreditamos que Portugal e os filhos de Portugal podem efetivamente não só ficar em Portugal como falámos, mas até querer regressar. E porquê?
porque aquilo que nós defendemos é uma sociedade onde efetivamente o elevador social se cumpra, onde a economia floresça, onde os cenários macroeconómicos não sejam políticas invariantes, porque não estamos condenados às políticas invariantes, onde sejamos capazes de criar infraestruturas resilientes para garantir que respondemos a impacto, externalidades como esta que falámos hoje, das tarifas, e acima de tudo, deixe-me dizer, mesmo para terminar, o nosso Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, é um homem sereno, é um homem tranquilo, foi capaz de construir uma equipa de gente que tem uma vida profissional para além da política, e isso eu acho que deve ser valorizado pelos portugueses. E por isso, o que é que nós pedimos? Pedimos que confiem em nós, naturalmente, e que nos possam dar uma maioria maior no próximo dia 18 de maio. Muito obrigada. Candidato Rui Santos, do PS, muito obrigada pela participação. Suas considerações finais. Sim, eu espero que a doutora Ana Paula Martins esteja maravilhada com as visitas que tem feito ao interior do país e ao distrito de Vila Real. Que esteja deslumbrada com o Douro, o património material da humanidade que é necessário manter e reforçar, que esteja maravilhada com o Alvão, com o Marão, com o Larouco, com Monte Farinha e Mondim de Basto, com o património agrícola mundial em Boticas e Montalegre. Que esteja deliciada com as nossas cristas, com os colhetes, com os pastéis de Chaves, com o Toucinho de Céu em Mursa. No fundo, que esta sua candidatura lhe leve sempre boas memórias do distrito e do interior do país. Eu aquilo que digo aos nossos concidadãos do interior é que me conhecem. Conhecem aquilo que nós fizemos em Vila Real e tenho ouvido em muitos sítios para onde vou andando, nomeadamente em algumas feiras, em outros concelhos, aquilo que me dizem é: Presidente, se fizer de Vila Real, se fizer pelo país, pelo distrito, aquilo que tem feito por Vila Real, será um deputado extraordinário, será alguém que nos representará como ninguém. E aquilo que eu digo é que vou tentar. E, portanto, os transmontanos e dorienses, os habitantes do interior, conhecem-me, confiem em mim, sabem quais são as nossas propostas, qual é o nosso caminho, sabem que palavra dada é palavra honrada. No próximo dia 19, votem bem, votem no Partido Socialista, porque sempre que o Partido Socialista governa, o interior melhora. Muito obrigada. Os debates organizados pela Vila TV quiseram exclusivamente reforçar o papel ativo da democracia, dando continuidade ao serviço de transmitir as ideias daqueles que irão representar os anseios da população transmontana com as eleições de 18 de maio. Eu agradeço demais a companhia e a audiência de todos, desejo uma ótima noite, muita saúde, muita paz.